Tudo bem, gente? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei ao certo qual o momento vocês vão estar assistindo isso. Então a gente está dando continuidade às discussões que a gente já vinha tendo, com uma dinâmica diferente, né? Porque assim como no episódio 9 que a gente falou, episódio 8 ou 9, agora não tenho certeza, que a gente falou do Estado liberal e falou do que é Estado e os conceitos, aqui a gente vai seguir com essa mesma dinâmica de estar aparecendo para vocês, né? Então vai ter um vídeo e paralelo a isso vai ter o podcast também. Então, só para explicar um pouco a dinâmica que vai mudar um pouco nesse episódio. O que conversando com a professora de vocês, com a professora Carla, né, Pedro? Carla. Ela falou que a gente podia produzir material para ela utilizar em sala de aula, na aula online dela. Então ela ia fazer uma parte da aula e botava o vídeo nosso, com nós falando, a outra parte da aula, né, para complementar, para ele dialogar com o que ela falou. Dito isso, a gente vai fazer o que nesse vídeo? Vai ser um vídeo dividido em duas partes, tá, gente? Em torno de 20 minutos no máximo, cada uma, que é o tempo que ela solicitou na aula dela, né? O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar discutindo na primeira parte as questões sobre globalização. Então a gente vai tentar fazer um resumão aqui, batendo papo, utilizando um recurso de imagem, para explicar tudo que a gente já falou, num jeito mais rápido, simples, e trazer algumas questões novamente, retomar as questões que a gente acha mais importante, não é? E também, junto disso, a gente vai estar falando na segunda parte do vídeo daquela questão do Estado, das políticas públicas e da pandemia, tá? Então, dando início agora, eu vou compartilhar a tela. Não sei se o Pedro quer dar olá para todo mundo. Enquanto eu compartilho a tela, eu vou passar para o Pedro. Então, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu acho que um pouco do que o Guilherme já vem, né? A gente vai dar uma retomada nos conteúdos. Lembrando que são conteúdos que caem no Enem. Então, fiquem atentos. Principalmente essa temática de globalização. É uma temática que ela tem caído recorrente, né, todos os anos. E eu vou tentar abrir aqui, deixa eu ver as apresentações. Não abriu. Vê se eu vou compartilhar aqui, tá apresentando? Tá vendo aí já, Pedro? Apareceu agora. Beleza, vou começar a apresentação para ficar no tamanho grande. Duas coisas, gente, só rapidamente. Eu não sei, acho que vocês vão estar vendo isso antes do material que a gente gravou com um convidado, né, Pedro? Sobre o Enem. Então já vamos dar uma adiantada, uma prévia, acho que vocês vão estar vendo isso aqui primeiro, que a gente gravou todo um material com um professor convidado, que ele tem experiência em cursinhos, né? E ele vai falar sobre os temas que mais caem no Enem, dicas de como fazer a prova, dicas de como fazer as questões de geografia, né? E de como estudar também. E felizmente a gente não combinou nada, mas muito do que a gente está trazendo até agora, dos conceitos, falando sobre globalização, política pública, é uma das coisas que mais caem no Enem, segundo ele. Então, acho que os podcasts de material que a gente está produzindo vai ser de muita valia para vocês estudando, né? Para vocês estudar. E outra coisa, esse mapa conceitual que vocês estão vendo, não é produção nossa, tá? A fonte está ali embaixo, é do Descomplica. Já vou dizer antes, que depois vocês não precisam estar se preocupando em dizer, Pedro. Tem a página no Instagram para vocês seguirem se quiser, tem no YouTube, tem Facebook. E eles fazem muito material trabalhando com temas, assim. Então, recomendo que vão lá dar uma olhada. Eles têm um videozinho também falando sobre globalização. Eles têm muito material legal, o Descomplica. Tá? Então, eu vou passar para o Pedro e vou parar de falar, que eu acho que já falei demais. Tá, então,
eu vou começar. É essa globalização. Então, a globalização, como o próprio nome diz, ela tem escala global, né? Atinge o mundo todo. É um mecanismo, né, de integração de pessoas, entre pessoas, países. Então, há um aumento da comunicação nos aspectos políticos, sociais e econômicos entre esses países. O meu cachorro deve estar latindo ao fundo. E as características são os avanços na tecnologia de comunicação, dos transportes, pessoas viajando pelo mundo também, né? E ela surge principalmente depois ali pela Segunda Guerra Mundial, em que essas questões elas acabam ficando muito intensas, né? A gente diz que se acelera o processo de globalização, né? Os países eles começam a fazer mais negócios e investimentos de uma nação para outra nesse período, né? Então, os países eles começam a interagir um com o outro, de diferentes formas, né? A gente tem, a todo momento, barcos, aviões, pessoas viajando, né? E a gente vê isso muito forte, então, a partir desse período, assim. E aí vou passar para o Guilherme para ele explicar o que seria, né, um pouco mais sobre as características disso, né? As questões das transnacionais. Bem, gente, como a gente já falou antes isso, né? E tá presente, eu acho que no segundo podcast, eu acho, aquele Money, Money, Money. Mas, assim, tipo, quem agiliza tudo isso, né? O Pedro falou ali do surgimento, que amplifica as informações, que acelera os processos e etc, né? Mas quem agiliza isso? Então, a grosso modo, a gente pode pensar num agente principal e depois em alguns agentes secundários. O principal está ali em cima, muito bem representado com uma seta azul, que são as empresas transnacionais, né? Que são os principais, porque essas empresas começam a se espalhar pelo mundo e a forçar, digamos assim, a relação. Por quê? Porque há uma relação econômica muito forte. Então, tem uma empresa alemã que está na França, que está na Inglaterra, que está no Brasil, assim como tu tem uma empresa americana que está no Japão. Então, há o quê? As empresas começam a se expandir em busca de novos mercados, né? Ou seja, de mais lucro, né? Que aí a gente pode lembrar daquela questão lá do espaço de reserva, né? Da flexibilização de leis trabalhistas, depois que vamos estar ali na questão do quem facilita. Mas ela quer o quê? Ela quer espaço. Ela precisa de espaço para crescer e para poder vender e lucrar mais, não é? E como a agente secundário, a gente pode dizer que é a população, os estados, os blocos econômicos e também a ONU. Por que secundário? Porque eles têm um papel, tá, no processo de acelerar das relações de globalização. Tem. Mas as transnacionais, as grandes empresas, têm um papel muito maior. O Estado, ele mais ou menos que faz o quê? Ele mais ou menos que controla o negócio, assim, para dizer, olha, tá demais, tá, sabe? Tenta fazer alguma mediação nos processos, ou os blocos econômicos, né? Mas as transnacionais ainda são um carro-chefe nesse processo. Elas ditam o ritmo da globalização, né? E aí, então, aproveitando mesmo o gancho, que vai falar mais ou menos a mesma coisa, né? Vai complementar o que eu já falei ali no quem facilita, a gente pode pensar no neoliberalismo, que a gente também já falou em podcasts anteriores, não é? Essa prática neoliberal que permite o quê? Que permite um mercado mais forte e um Estado menor com relação a esse mercado, ou seja, o Estado intervém menos ao mercado. O mercado ele se expande e ele tem autonomia para lidar, não é? Então, como mostra o recuo do Estado? Então, aí, tanto que quando o Estado recua, automaticamente tem o que? Flexibilização das leis trabalhistas. Então, gente, quem facilita esse processo, né, com base no que eu falei antes? A gente pode pensar no neoliberalismo, que a gente também já falou antes, que é o quê? É o recuo do Estado, não é? E uma liberdade maior à negociação das empresas. As empresas têm mais autonomia e menor intervenção do Estado. O que seria a intervenção do Estado? Não é? Digamos assim, as leis trabalhistas, alguns tipos de impostos, né? Uma obrigação da empresa com alguma causa social, por exemplo. Tu pode ter tua empresa no meu país, mas tu é obrigado a contratar pessoas do entorno do local da fábrica, né? Eu te dou um incentivo fiscal, mas tu é obrigado a ficar tantos anos produzindo e tu tem que capacitar e empregar as pessoas da região.
entendeu? O Estado, ele recuando, não tem esses processos. E a empresa só vai fazer o quê? Lucrar. É importante pensar o seguinte, no processo de globalização como um todo e nas relações, nenhuma transnacional é boazinha, gente. Ai, a Natura ela é boazinha porque ela usa... Não. Ai, a Avon agora tá botando mulheres com outros padrões de beleza. Sim, qualquer uma. Podemos pensar, sim, todas elas. Elas não estão fazendo isso porque elas são boazinhas, elas pensam bem nas pessoas. Elas estão fazendo isso porque o mercado impulsiona isso, né? A questão do orgânico. As empresas se fazendo valer do orgânico, ou de causas verdes, no caso, para aumentar suas vendas. Elas não estão preocupadas com a floresta amazônica que está caindo. Elas estão preocupadas o quê? Delas estarem bem vistas pelos consumidores. Estes sim que estão um pouco preocupados com a floresta amazônica. Ou seja, se ela assumir que não está nem aí e ela usar de material de áreas de preservação, que acontece muito agora com as questões econômicas, Brasil e Europa, que alguns países da Europa estão boicotando a carne brasileira ou a produção brasileira, se for de área de desmatamento ilegal, né, que é um método de boicote, a relação é similar a isso, entende? Então, por isso que o Estado, ele recuando, a empresa começa a lucrar mais, e aí entra num processo um pouco mais selvagem, porque tu não vai ter ninguém zelando pela população, que é o papel do Estado, que a gente também já falou isso antes. Não, é exatamente isso, tudo que o Guilherme vem trazendo, e trazendo assim para uma questão mais, puxando, né, um gancho do que o Guilherme vem falando, é a questão do fluxo de capital, né, na globalização, né, as transações financeiras, elas acabam ocorrendo de forma muito mais rápida, né, a compra e venda de ações, né, então um país, ele não necessitando mais se deslocar para o território, né, para aquele local fisicamente, mas realizando isso tudo por meio de aplicativos, de celular, de computador, né, então esse tipo de atividade, ele acaba ocorrendo de forma muito mais intensa, né, com a globalização, a partir do momento que a gente tem um desenvolvimento fortemente das tecnologias de comunicação, né. Então, o mundo está interligado por uma rede, digamos assim, uma complexa rede de comunicação. A gente tem satélites, tudo isso que a gente vem falando, já vem falando de celulares, satélites, e ele permite que bilhões de dólares sejam transferidos entre os países, né? Negociações sejam feitas, isso em um único dia, a partir de um clique de um mouse, a partir do clique de uma tela de celular, né? A gente tem investimentos, a China comprando várias coisas no Brasil, questão de matéria-prima, né? Muito que é comprado, questão de água, é uma coisa que a China vem comprando, né, do Brasil, sem falar em outras matérias, né? E várias outras coisas. E seria isso, assim, acho que trazendo essa questão, e acho que uma outra questão é a parte cultural, né? Acho que eu e o Guilherme, a gente teve um contato muito forte, uma quebra muito forte, principalmente no momento que a gente teve, acho que o pessoal que está assistindo a gente nem tanto, né? Mas a gente é de 90, né? 90. Não 97. fala isso, pelo amor de Deus. Então a gente acompanha todo esse movimento da internet, toda a questão de acesso, né, música, né, antes a gente baixava música de várias outras formas, né, era bem complicado, né. Pedro, usando disquete, Pedro, tu usou, eu usei disquete, cara. Não, e tu tinha que dividir a música em duas partes, né, para poder caber num disquete. Não, gente, baixava o CD, não baixava a música às vezes. Tu pegava os troços zipados e tu não conseguia, tu tinha que baixar o arquivo todo, aí vinha todo o troço pronto, era horrível aquilo, meu Deus. O CD, não, gravar CD de música, tu comprava o CD, era R$1,50 o CD, eu me lembro que comprava o CD, ou a gente ia pro Uruguai e comprava os pack grandão de CD, né, pra gravar música, baixava tudo pelo pirata, né, muito feio isso, mas exatamente, era o que tinha no momento, isso. Tinha os programas, aquele, o Emule, o Ares, o LimeWire, que tu baixava, tu botava lá o nome da música e aí tinha, era tipo um torrente da vida, assim. Aí tu ia lá e baixava. Exatamente.
E era uma outra forma de se relacionar com as coisas, bem diferente de agora, que tudo é muito intenso, né? Antes a gente tinha que trocar CD, ou, sei lá, enviar por via Bluetooth no celular, assim, depois infravermelho. Infravermelho, não era nem celular. Tinha que botar o celular um lado do outro, não podia tremer aquela porcaria, que senão não dava certo. Pedro, e aí quando tu fala isso, assim, tu tá falando, e para pensar o seguinte, quão rápido é o processo? Porque, tipo assim, em 90 e poucos o computador era item de luxo. Hoje em dia ainda é um item caro, obviamente, mas é muito mais acessível. Assim como o celular. Principalmente. Não é? É algo muito mais acessível. E como se dá rápido o processo de mudança. Nós estamos num momento que a todo dia é um troço novo, é muito rápido, muito acelerado o processo de informação e de evolução das tecnologias. E isso aí gera também uma nova forma de exclusão, né, o Pedro, que a gente até estava batendo papo antes, da exclusão tecnológica. Tipo assim, tu só se beneficia de alguma maneira da globalização se tu tiver acesso às tecnologias. Porque senão, cara, tu tá ralado. Se não tiver internet, não tiver um celular para acessar, ou minimamente um celular, tu não tá, tipo, né, tu tá à margem dos processos. Tu não vai ter acesso. E não tem. Aí isso é assustador, porque se para pensar no acesso à internet, que é um troço que parece ser tão básico, e que não é, extremamente difícil. Nós temos colegas nossos que moram no interior, dificuldade para assistir a aula com a gente, às vezes, com essa função da distância, porque ela não pega o sinal da colônia lá, da internet via antena lá, não é bom e tem dias que tá uma porcaria. E isso, pensa isso em escala mundial, que sofre esse mesmo problema. Principalmente os países ao sul do Equador, né? Eu acho que é muito mais gritante, muito mais forte isso, os países do sul, né, que pega o continente africano quase como um todo, né, aquela metade do continente africano, né, melhor dizendo, porque o continente africano parece mais ao norte, mas tu pega essa parcela ao sul do Equador, ela sofre muito com essa questão. E aí, Pedro, acho que eu vou dar em continuidade ali nas consequências, né, da globalização. Fica à vontade para me interromper. Mas assim, ele traz ali o hibridismo cultural. O que seria isso? Essa miscigenação, essa mistura da cultura, né? Tem uma música, gente, dos Titãs. Pedro, nós estamos dizendo, enquanto eu estou falando, procura o nome da música para dizer. Não é Disney. Não sei o que é Disneylândia. Com a música dos Titãs. É fantástica. A gente vai passar uma lista de músicas para vocês depois sobre esse tema, que é muito interessante. Mas essa música basicamente diz que tu tá... tem uma passagem da música que fala que tu tá no Brasil utilizando um produto chinês enquanto tu caminha pelo bairro japonês de São Paulo. Assim, esse hibridismo, essa mistura cultural e que a globalização permite e acelera. Porque rapidamente não precisa ir até o Japão para ter conhecimento da cultura japonesa. Não precisa ir na Europa, ou em algum país, ou precisa ir nos Estados Unidos para ter acesso ao que está acontecendo, ao que eles estão pensando e ao que eles estão fazendo. Né? Isso miscigena, isso mistura. Né? E isso tem um lado bom, obviamente, que é esse fluxo de informações, tu tá sabendo o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo também temos, por exemplo, a xenofobia que surge aí, né? Há vários fatores e que se dão devido à globalização. A gente pode pensar na questão também, para explicar isso aí, a questão dos imigrantes, principalmente agora do Oriente Médio, com a relação dos conflitos e das guerras, que vão para onde? Para a Europa. E aí tu gera vários conflitos xenofóbicos, com medo de terrorismo, de pessoas que acham que os países é delas, não pode os outros entrar lá, os imigrantes. É uma discussão extremamente profunda, muito profunda. Mas nada mais é, a grosso modo, assim, do que a Europa colhendo o que ela plantou em um determinado momento, né? Porque a intervenção da Europa na África, no Oriente Médio, assim como a americana nesses espaços, até mesmo na Ásia, foi a origem de muitos, não todos, mas muitos dos conflitos que lá tem. A divisão da África mesmo foi uma palhaçada. Os caras colonizaram a África e dividiram a como eles queriam. Não interessa os povos que estavam aqui, não interessa as diferenças étnicas, não interessa as diferenças culturais. A gente vai dividir para ficar fácil de mandar. Isso ocasionaram vários conflitos futuros. Entende? Então, essa questão da globalização e dessa espacialização, ao mesmo tempo que ela aumenta a informação e a diversidade, ela causa a exclusão digital, que eu já tinha falado, né? A questão da xenofobia também, porque a partir do momento que facilita os processos, as relações,
há relações xenofóbicas aí, o Brasil, isso é assustador, dentro do próprio Brasil nós temos essas relações, né? Com o Acho que a gente Nordeste, pode ver isso principalmente. em Pelotas, né, Guilherme? Trazendo, acho que, muito a questão do pessoal que está no calçadão, né? Os senegaleses, trazendo todo esse conceito, né? Trazendo, aproximando da gente, né? Essa violência, né? Contra as pessoas que são estrangeiras, que vêm de fora. Enfim, sair de seu país em decorrência de algum problema social, alguma coisa que ela necessitou, né? Sair de lá, não que ela quisesse sair, mas porque precisou, né? Necessitou. E isso gera várias contradições, né, Pedro? Porque se nós for pensar, o brasileiro é o que tem que ser menos, não poderia ser xenofóbico. Porque, pensa, nós somos nativos aqui. Para pensar, o que constitui nós enquanto país? O que nós somos enquanto povo, enquanto identidade, né? Bom, a gente é europeu, a gente é índio, a gente é negro, a gente é uma mistura asiática, a comunidade japonesa e asiática, principalmente japonesa, é gigantesca em São Paulo. A gente é uma miscelânea, a gente é uma mistura, a gente é essa diversidade. Mas, ao mesmo tempo, com a diversidade, aí nós temos a questão da xenofobia, né? Que é muito forte no Brasil também, com relação ao nordestino também é muito forte. A gente pode pensar, principalmente regiões do sul, né? Também, mas região de São Paulo, Rio de Janeiro, o sudoeste ali, também há uma relação xenofóbica presente com o Nordeste, com quem não é da sua região, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente achou nesse mapa conceitual, que a globalização também ela está influenciando o crime. Porque a partir do momento que tu facilita o acesso à informação, as relações e as coisas boas, uma mão está aberto o canal agora e vai, quando tu abre a porteira, o gado passa, né? Tipo, ao mesmo tempo que tu tá facilitando as comunicações, tu também, o crime, né? As organizações criminosas também se fazem valer desse espaço, né? Então, tanto tráfico de armas, de pessoas, de drogas e tantos outros crimes que eu também não acho que seja o ponto-chave da discussão, mas só citar que com o avanço da tecnologia há avanços em todas as áreas, inclusive na questão do crime, né? Mas acho que a gente pode pensar na globalização de maneira... Acho que a gente tem que ser positivo, não ingênuo, não idiota, mas positivo. Analisar os processos e as coisas boas... O fone caiu? Peraí. Que ela pode proporcionar, né? E, já estava me esquecendo de falar do oligopólio ali, ó, Pedro. Então, gente, só para dizer o que é oligopólios, tá? Oligopólios basicamente é o quê? Quando é um sistema onde há poucas pessoas, a grosso modo, tá? Fornecendo um produto ou serviço e muitas pessoas para consumir isso. Exemplo, o oligopólio é uma empresa, ali está mostrando a Nike e a Adidas, né? Mas a gente pode pensar no gênero da alimentação. A gente pode pensar aí, ó, a grosso modo, nós temos aí 8 ou 9 grandes corporações multinacionais que detêm todas as marcas de produtos, basicamente. Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Uniaselv, Uniaselv, eu acho, não sei se acho que a palavra não é, o nome não é bem esse, mas é isso aí, mais ou menos. Então tu tem grandes, 4, 5, acho que são 8 grupos, mas não interessa a exatidão, mas são quantidade pequena de grupos que são donos de todas as outras marcas. Então, o mesmo dono, às vezes, é dono de 2 marcas que são concorrentes, mas ela pertence ao mesmo grupo. Né? Então, o oligopólio seria isso, essa especulação, né? Que é muito presente no mundo globalizado atual, né? Diga-se de passagem. Eu também não sei com relação ao tempo, que tu já falou ou não. Não, acho que em relação ao tempo a gente está estourando, mas... Então, acho que a gente pode se caminhar para o final. Gente, a gente tentou não ser repetitivo, não é? Mas ao mesmo tempo trazer de uma maneira tranquila e palatável, né, palpável o conteúdo, né, no caso o tema aí é globalização, que segue batendo nisso, porque vai cair no Enem, vocês estão no 3º ano, é importante, né, entender esses processos e esses termos, né, a gente agradece que tenham assistido até aqui, espero que tenham gostado, né, muito obrigado, cuidem-se, fiquem em casa, usem máscara. Não sei se o Pedro quer dar mais algum recado. Não, era só isso. Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem. Até mais.